E aí, galera, mais um vídeo começando por aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Aline e junto com a Elo e com o nosso cachorrinho Milo, a gente faz o Vibes na Mala, que é esse canal aqui. Nesse canal a gente compartilha um pouco sobre nossa vida aqui na Austrália e hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que são carros. Por incrível que pareça. Então hoje eu vou contar um pouco sobre como foi a nossa história com carros aqui na Austrália, comprando e vendendo carros e como funciona mais ou menos o processo para compra e venda de carro aqui na Austrália, especialmente aqui em Sydney. Quando a gente chegou aqui na Austrália, demorou um certo tempo até a gente conseguir juntar dinheiro para poder comprar o nosso primeiro carro. No começo eu estava trabalhando como cleaner e a Elo estava trabalhando num café, então a gente não tinha muitas horas que permitissem a gente juntar muito dinheiro. Mas aos pouquinhos em pouquinhos a gente foi juntando dinheiro e aqui na Austrália, em geral, os carros usados não são muito caros. O nosso primeiro carro a gente pagou $1.500, para vocês terem uma ideia, então não é muito dinheiro. Eu queria compartilhar algumas dicas para quem quer comprar um carro aqui na Austrália ou pretende comprar no futuro. Então a primeira dica que eu digo é sempre dê uma olhada na quilometragem do carro. Então, especialmente se você é uma pessoa que vai comprar um carro mais antigo, um carro mais barato, é importante você ver a quilometragem desse carro. Afinal de contas, quanto mais quilômetros rodados, mais esse carro já andou por aí, mais chances ele tem de já estar dando algum problema de uso. O que eu tento fazer quando eu estou procurando carro é evitar carros que tenham mais de 180 mil quilômetros rodados. Porque a partir desse momento, a partir de 150, 180, os carros já rodaram bastante, na verdade. Então, tem muito mais chance de dar algum problema de uso do que se pegar um carro com menos do que isso. Por exemplo, o primeiro carro que a gente comprou aqui foi um Barina 99. Barina, para quem não conhece, é o Corsinha do Brasil. Corsa, né? Chevrolet Corsa. Vou colocar aqui uma fotinho para vocês verem como é idênticozinho ao Corsinha do Brasil. E quando a gente comprou ele tinha 130 mil quilômetros rodados. Se vocês forem pensar para um carro aí de 99, já tinha praticamente 20 anos, ter 130 mil quilômetros rodados não é tanto assim. Isso significa que ele não desgastou tanto. E não é à toa que a gente nunca teve grandes problemas com ele. E a gente até ficou meio triste quando a gente vendeu ele. Uma outra dica que eu dou para as pessoas, especialmente que estão procurando por carros mais baratos e mais antigos, é achar algum mecânico que possa ir com ele quando ele vai fazer essa inspection no carro, ou levar até o mecânico o carro, para ele poder dar uma olhadinha, especialmente se você não tem muita confiança sobre as coisas de carro. Então o mecânico pode te ajudar muito. E além disso, também é importante que você dê uma volta dirigindo com o carro, porque qualquer problema maior você vai sentir ao dirigir o carro também. É muito importante você avaliar quando que é o vencimento do documento do carro, que é a registration do carro aqui na Austrália. Essa registration, a pessoa pode renovar tanto por 6 meses quanto por 1 ano. E para carros antigos, toda vez que você renova a registration, você tem que fazer o pink slip. O pink slip nada mais é do que uma inspeção que um mecânico tem que fazer para poder garantir que esse carro está nas condições de andar na rua. Então ele vai avaliar se o freio está funcionando, se não tem nenhum grande problema no carro que afete o uso dele nas estradas e nas ruas aqui da Austrália. Então, se a registration desse carro já está quase vencendo, você tem que avaliar, porque às vezes a pessoa sabe que tem algum problema que vai dar no carro, que ela vai ter que arrumar para poder fazer a pink slip, e por isso que ela está vendendo o carro, por exemplo, por um preço muito barato. Então, se é um carro que já está com uma registration bem longa, já tem a registration de 8 meses, 9 meses, provavelmente a pessoa acabou de fazer essa revisão, então o carro tem mais chances, ou você vai ter menos riscos de comprar um carro com problema. Uma outra dica que você pode ou não seguir, aí vai de você, é que você faça o seguro do carro. No meu caso, eu só tenho seguro para terceiros, que é um dos seguros mais baratos que tem. Eu pago $50 por mês. Mas como que na Austrália tem muitos carros de luxo andando pelas ruas, então você vê Ferraris, BMW, todo esse tipo de carro andando na rua do seu lado o tempo todo, eu me sinto muito mais confiante de saber que caso alguma coisa aconteça, que eu acabe batendo num carro desses, eu tenho seguro que vai cobrir esses gastos. Porque batendo num carro de luxo assim, eu posso vender o meu carro inteiro, que ainda assim eu posso acabar não cobrindo os gastos dessa batida. Então isso me traz muito mais confiança e é um gasto mensal que pra mim eu acho que vale a pena. E vai de cada um, né? Uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, que a gente usou agora na compra do nosso segundo carro, mas que a gente não usou na compra do nosso primeiro carro, é procurar por marcas, em geral, asiáticas, japonesas, chinesas. Porque como aqui a Austrália fica bem
perto da Ásia, tanto as peças quanto a manutenção desses carros ficam um pouco mais barato do que marcas que não são asiáticas. Por exemplo, a Volkswagen também, que é uma marca muito famosa no Brasil, muito popular até no Brasil, não é tão popular aqui, porque como as peças vêm lá da Alemanha até aqui, tem essa distância, a manutenção acaba se tornando bem mais cara. Então você não vê tantos carros da Volkswagen como o Golf, por exemplo, andando por aqui. E para compensação, o Corolla você vê a toda a esquina. E depois de quase 3 anos com o nosso Barininha, a gente decidiu vender ele, e não porque ele tinha dado algum problema, alguma coisa assim, mas como a Elo não dirigia e que estava querendo aprender a dirigir, a gente decidiu comprar um carro automático, o Barina era manual, para a Elo poder começar a dirigir. Tanto que aqui a gente carrega também as plaquinhas de learner que ela precisa pôr para quando ela está dirigindo. E se você tiver alguma curiosidade sobre como fazer a carteira de motorista aqui na Austrália, comenta aí que a gente faz um vídeo sobre como funciona para pegar a carteira de motorista aqui na Austrália. Para comprar e vender carros aqui na Austrália, existem 1000 maneiras. Tem gente que vende pelo Facebook Market, tem gente que coloca a plaquinha no carro dizendo que está para vender, mas uma das plataformas mais utilizadas se chama Car Sales. É um website, tem um aplicativo também, onde as pessoas colocam as fotos do carro, a descrição do carro, e você pode falar com essas pessoas para ir visitar e comprar esses carros. A gente, quando vendeu o Barina, colocou no Car Sales, no dia seguinte o carro já estava vendido. Foi muito rápido mesmo. E a gente vendeu, por incrível que pareça, pelo mesmo preço que a gente pagou. A única modificação que a gente tinha feito no carro, que talvez tenha valorizado um pouquinho, que mesmo com a depreciação desses 3 anos o valor valeu a pena, foi que a gente colocou um rádio novo que no carro não tinha. Então, com isso, a gente acabou vendendo pelo mesmo preço que a gente pagou. Com isso, dá pra ver também como aqui na Austrália, especialmente os carros mais antigos, não desvalorizam tanto quanto no Brasil. Logo depois de ter vendido o carro, nesse mesmo aplicativo, a gente começou a procurar por outros carros. A nossa ideia de carro, quando a gente começou a procurar, já era ser um Corolla, porque a gente sabe que aqui na Austrália um Corolla é um carro que tem muito mesmo, acho que diria que é o carro que mais tem aqui na Austrália, e com isso também a manutenção dele é uma das mais baratas, e ele é um dos carros que menos dá problema. Então que a gente já estava meio focado em buscar um Corolla, a gente queria um carro hatch, não queria um carro muito grande. Então acabou que a gente estava meio focado no Corolla, aberto às outras opções, mas a nossa ideia já era mesmo comprar um Corolla. Então a gente procurou muitos carros mesmo. A gente visitou, teve vários problemas ainda, porque mesmo tendo lá no aplicativo as fotos e a descrição do carro, as pessoas nem sempre falam 100% a verdade. Por isso que é muito importante ir visitar os carros. Então, inclusive, teve um carro que a gente se arrependeu muito de ter ido visitar, que a gente gastou quase $50 de Uber para ir visitar o carro e para voltar. E no final das contas o carro estava horrível. Era um Corolla também, mas nas fotos parecia que não tinha nenhum risquinho. Nas fotos, na descrição estava escrito que estava perfeito, e a gente chegou lá, o carro estava totalmente riscado. Inclusive, esse carro que a gente foi visitar, a gente foi, e era tão longe assim, a gente foi visitar mesmo assim, porque na descrição estava escrito que o moço tinha colocado sensor de ré. E a Elo ficou encantada, porque ela tá aprendendo a dirigir porque queria um carro que tivesse sensor de ré. E quando a gente chegou lá para visitar, o sensor de ré era em chinês, então ele falava tudo em chinês, até tinha o apito lá, que é o apito para quando tá chegando perto das coisas, mas ele falava um monte de coisa em chinês no meio. Então quando a gente chegou no carro, a gente, sem sequer ter dado uma volta com o carro, a gente já sabia que não era o que a gente queria. E depois de muitas indas e vindas na busca pelo carro perfeito, a gente acabou achando esse carrinho aqui, que é um Corolla 2008. A gente gostou muito da cor dele, a gente viu que ele parecia ser muito bem cuidado. Então é interessante você ver como o carro é internamente cuidado. Você pode ter noção para pensar que se a pessoa cuida bem da parte interior do carro, ela também deve cuidar bem da parte mecânica do carro. Então a gente viu que ele tinha todo o histórico de todos os services. O service é tipo o serviço que o mecânico faz aqui no carro. Então cada troca de óleo, se a pessoa cuida e tem um histórico de todas as trocas de óleo, você pode ver que essa pessoa cuidou muito bem do carro. E isso é uma coisa interessante, uma coisa que dá valor também ao carro. Por a gente ter passado por tantos perrengues na busca pelo carro perfeito, a gente acabou tendo muita noção dos valores do carro, das diferenças entre os carros. Então quando a gente achou esse daqui, a gente conseguiu dar uma boa barganhada com a pessoa dona do carro, a gente conseguiu negociar muito bem, e o carro estava por quase $8.000 no Car Sales, e a gente conseguiu conversar e baixar para $7.000. Então foi uma boa diferença que a gente conseguiu negociar nisso. E $7.000 pode até parecer bastante dinheiro, especialmente se você for tentar converter, mas
mas não vale a pena converter, porque quando você está aqui na Austrália, você está trabalhando e está ganhando em dólares. Então, para você juntar, especialmente em 2 pessoas, 7 mil dólares, acaba sendo muito mais fácil do que, por exemplo, você juntar 30 mil reais, que é o valor mais ou menos mínimo de quanto um carro desse vai custar no Brasil, em 2 pessoas no Brasil. Eu, pelo menos, demoraria muito mais para juntar esse dinheiro no Brasil quando eu estava lá. Uma coisa também que facilita muito esse processo de compra e venda de carros aqui na Austrália é o fato que você não precisa envolver cartório para transferir o documento do carro para o seu nome. Existe aqui na Austrália um órgão que se chama Services, que é onde ele é responsável por todas as coisas que são referentes à documentação. Então, desde documento de carro, documento de identidade, carteira de motorista, esse órgão é responsável por isso. E se você, por exemplo, já tem carteira de motorista, você pode fazer muitas das coisas online. Então, no nosso caso, a gente, tanto a nossa venda do carro quanto a compra do carro foi 100% online, sem precisar ir fisicamente em nenhum lugar fazer isso. Mas se você, por exemplo, não tem carteira de motorista, mesmo assim, ir fisicamente nesses lugares é muito fácil, porque praticamente em todos os bairros vão ter um services à sua disposição que você pode ir lá resolver esses trâmites. Outra coisa importante na hora de comprar o carro, que você deve avaliar também, é que toda vez que você transfere o carro de nome para outra pessoa, você tem que pagar algumas taxas em relação a isso. Tem uma dessas taxas que é fixa para transferência do carro, e a segunda taxa que você paga também é referente ao valor do carro. Então, quanto mais caro o carro, mais você vai pagar para transferir esse carro para o seu nome. Isso é uma coisa que também é importante avaliar quando você está comprando o carro, e que também pode ser uma coisa que você pode usar na hora de negociar o valor. Essas foram algumas dicas sobre o processo de compra e venda de carros aqui na Austrália. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida ou se tem mais alguma coisa que vocês têm interesse de saber, põe aí nos comentários que eu vou ficar felizona de responder. Uma dica importante também, que eu lembrei agora, é sobre a lavagem de carros aqui na Austrália. Se você for levar o seu carro para lavar num lavacar, aqui é extremamente caro. Se não me engano, o preço mais barato da lavagem mais simples começa em torno de 40 dólares. Então, o que a gente faz aqui para lavar o carro é que existem vários lugares onde você mesmo lava o seu carro. Então, tem a máquina para você lavar o carro tanto por fora, e tem também o aspirador para você lavar por dentro. Então agora vamos dar uma voltinha de carro, lavar ele. E se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, dá um like, comenta aí o que vocês acharam, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bora lá? Partiu! E para quem não percebeu, aqui na Austrália é mão inglesa, então você dirige do outro lado do carro. Importante, hein?